Tudo bem, aqui é Alípio Dantas, eu sou contador, gestor condominial, pós-graduado em Direito Condominial e o responsável pela constante administração de condomínios. Eu tô sem o suporte aqui, ó, tá tremendo aqui porque eu tô segurando o telefone na mão, mas aconteceu uma coisa inusitada hoje. Inusitada até que não, né? Isso acontece até com certa frequência, mas deu tema para eu estar falando aqui neste vídeo. É referente à destituição de síndico, né? A gente tem aí duas situações: o síndico morador e o síndico profissional. Em ambos os casos, né, a posição de síndico ela é eletiva. Isso quer dizer o quê? Não existe um contrato de prestação de serviço. O que há é uma escolha por votação para aquela pessoa representar o condomínio pelo período de 2 anos. No caso do síndico profissional, existe lá um contrato assinado por pessoas autorizadas em assembleia, pode ser o corpo diretivo, pode ser alguém que foi autorizado, aonde tem um escopo de trabalho. Aquele escopo de trabalho, o síndico vai dizer ali quantas horas por semana ele vai se dedicar ao condomínio, quais são as atividades dele, qual é o horário que ele vai atender, enfim, é simplesmente uma modulação do trabalho. Isso não perde a essência do cargo de síndico, ele continua sendo síndico eletivo no condomínio. Talvez a grande diferença aí é que esse é remunerado e sim, ele tem a obrigação de fato de cumprir algumas atividades. Mas a questão de hoje que eu queria tratar é referente à destituição. Eu recebi aqui um relato de um morador. Esse condomínio eu não administro. O morador veio aqui para poder buscar mais informações, ele estava em dúvida, etc., do procedimento. Expliquei para ele quais são os procedimentos, o que diz a legislação referente a esse tema. No condomínio dele tem um dito síndico profissional, só que, segundo ele, esse síndico não presta contas para o condomínio, não está passando as notas fiscais para a administradora, não passa para os moradores ou para o corpo diretivo o extrato bancário, os moradores não têm acesso a esse extrato bancário e mal vai no condomínio, ele some, né? Ele até me mostrou algumas fotos lá de total abandono do condomínio, né? Não sei se ele selecionou lá pontos específicos, mas ele conseguiu demonstrar pelas fotos isso. E ele começou, né, essa articulação para poder tirar esse síndico profissional e colocar um síndico morador, né? Boa parte dos moradores querem essa troca, né? Outros aparentemente não, então vai ser convocada aí uma assembleia. E quando ele lançou isso lá no grupo, do qual esse síndico também participa, o síndico falou que não era assim não, que eles estavam enganados se achavam que iam se livrar dele, não sei se a palavra foi exatamente essa, mas que para tirar o síndico não funcionava dessa forma. Que a única razão para poder tirar um síndico seria o desvio de dinheiro, má administração. E ele me perguntou se era isso de fato. No meu entendimento, né, se é vontade dos moradores, desde que siga as etapas corretas, essa destituição pode acontecer a qualquer momento, né? O Código Civil não fala, não deixa estrito ali o que tem que ser somente se houver roubo, se houver alguma coisa desse sentido. Deixa eu virar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O artigo 1349, a Assembleia está falando sobre a destituição do síndico, né? O artigo 1349 do Código Civil. Pode acontecer com a Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido, ou seja, você tem que colocar no edital de convocação de Assembleia qual vai ser o fim, vai ser o quê? Destituição do síndico, eleição de novo síndico, precisa estar especificado em edital. Se o síndico não entregar o cargo, você não pode usar lá assuntos gerais para poder fazer essa troca. Tá? No edital tem que estar claro que vai ser tratado sobre isso. No parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir, né, o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio.
A questão toda está nesse convenientemente. Né? Você pode dizer que não está administrando convenientemente, porque ele não está cumprindo a carga horária que ele disse que ia cumprir, porque ele não está demonstrando para o corpo diretivo a prestação de contas, porque ele não está cuidando das áreas comuns como deveria cuidar. Isso caracterizaria como inconvenientemente, né? Ou não administrar convenientemente. Então, essa questão de que só pode destituir o síndico se tiver acusação de roubo. Aí tem acusação de roubo, de desvio, aí entra naquela, você acusou, você tem que provar, e fica aquela luta sem fim. Então, se os moradores querem trocar o síndico, não existe aí um elemento claro de desvio, não tem por que levantar esse tipo de questão, simplesmente convoca, informa o síndico que não tem interesse em continuar com ele, pede uma assembleia. Se ele se recusar a fazer a assembleia, 1/4 de assinatura dos moradores é o suficiente para fazer a convocação da assembleia. Não é que vai destituir o síndico com 1/4 de assinaturas. Fez essa assinatura convocando a assembleia, apresenta para o administrador e fala que os moradores estão pedindo essa assembleia. Se a administradora se recusar, se o síndico se recusar a fazer, os moradores, nesse caso, podem convocar essa assembleia, podem realizar essa assembleia e podem sim destituir o síndico e eleger um novo, desde que siga aí todos os ritos necessários, tá bom? Então é isso. Se você estiver assistindo pelo Instagram, começa a seguir, aí a gente tem muito material legal. Se você estiver no YouTube, da mesma forma, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, que eu sempre vou estar postando temas aí interessantes. Se tiver algum tema aí também, coloca aí na baila, vamos falar a respeito. Um abraço.